Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Bradesco, porque que eu pessoalmente, vejo o Bradesco como uma boa oportunidade nesse momento. Claro que essa é a minha opinião pessoal, é a minha tese, Então você não tem que seguir isso que eu estou falando, Eu só estou compartilhando aqui os meus estudos sobre investimentos com vocês. Nada aqui é recomendação de compra ou de venda, pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, já vamos direto para o vídeo aí. E Banco do Brasil, eu pessoalmente invisto na ação ordinária, que é a mesma dos controladores, BBDC3. Se a gente for olhar aqui, a carteira de crédito do Bradesco cresceu bastante. Então, os resultados do quarto trimestre de 2022 foram ruins, sim. A carteira de crédito do Bradesco, ela é uma carteira de crédito mais frágil quando a gente compara com outros bancos. Aí. Então, por exemplo, o Itaú, muito forte no segmento de pessoas jurídicas, com uma boa qualidade de crédito, principalmente nesse segmento. Banco do Brasil com uma excelente qualidade de crédito também, um risco menor mesmo nas pessoas físicas e crescendo bastante no agro, com tendência aí de crescer ainda mais no agro. E por outro lado, o Bradesco, muito concentrado nas pessoas físicas, e um crédito aí de varejo, que acaba sofrendo maior inadimplência no momento em que as condições econômicas aí do país elas se deterioraram. Isso acabou afetando, obviamente, os resultados do Bradesco e do Santander. São dois bancos aí que sofreram bastante com isso. Mas, independente disso, o fato é que a carteira de crédito do Bradesco ela cresceu bastante. A gente pode ver na comparação entre dezembro de 21 e dezembro de 22, um crescimento de 9,8% na carteira de crédito, pessoal? Então, claro que, por outro lado, essa carteira de crédito aí, ela cresceu e, por outro lado, acabou afetando a inadimplência, porque muito desse crédito aí foi para pessoas físicas. A gente pode ver aqui que o crescimento de pessoas físicas, da carteira de crédito, foi 12,6%, mas a carteira ela tem crescido, então a gente tem que mirar no longo prazo, quando a situação melhorar. Em algum momento a situação vai melhorar, claro que isso pode demorar, obviamente, mas visando o longo prazo, a gente sabe que essas situações elas são cíclicas, num momento pior, no outro momento melhor. Então as provisões, para devedores aí cresceram bastante. A gente pode ver aí que as provisões elas explodiram em 2022, Então a gente pode observar aqui um crescimento realmente muito alto aqui, a PDD expandida, que é justamente essas provisões, na comparação entre quarto tri de 21 e quarto tri de 22, cresceu 247%. Quando a gente compara de forma anualizada aqui, 2021 e 22, crescimento de 114,8%. E isso se deve muito, como eu falei, à deterioração na qualidade de crédito. O índice de inadimplência aí acima de 90 dias cresceu bastante. A gente pode ver aqui nesse gráfico que esse índice ele subiu bastante. Mas o Bradesco ele já tem tomado algumas iniciativas, pessoal? E o ponto-chave aí do Bradesco, na minha opinião, é o que eu vou falar um pouquinho mais além. Porque o que acontece? O Bradesco aqui, ele já reduziu aí a aprovação, do crédito. Então, ele já tem tomado essas iniciativas de segurar um pouco mais o crédito para segurar, esse problema aí da inadimplência, Então, o Bradesco ele já tem feito esse movimento. E, claro, também houve a questão das lojas americanas. O Bradesco teve que provisionar uma quantia alta e o Bradesco agiu corretamente nesse momento, ao meu ver, porque uma vez ocorrido esse problema com a Americanas, o Bradesco já provisionou 100% do valor, então já colocou lá como perda. Aqui eu estou com a tela do Fundamentei aqui para mostrar para vocês algumas situações. A gente pode ver aqui que o Bradesco, aqui no PDD, sobre o lucro líquido, a gente vê aqui que está em 132%. Então aumentou realmente bastante, pessoal? Só que, claro, isso aqui é uma provisão apenas, então o Bradesco ele já considera como perdido aquele valor, a gente pode dizer assim, que já considera como perdido aquele valor. Agora, a Americanas ela está num processo de recuperação judicial, tudo mais, então qualquer valor, qualquer parcela que o Bradesco conseguir recuperar desse valor, ele por outro lado vai de volta lá para o lucro líquido, se o Bradesco conseguir recuperar algum valor. Então,
ele já conta como perda, vida que segue, por isso que eu acredito que o Bradesco agiu corretamente nesse caso, mas lá na frente, né, se ocorrer algum pagamento, sai dessa provisão e entra no lucro líquido. Então, foi ruim ter perdido esse valor do lucro líquido, óbvio, mas ele pode voltar um dia. E se a gente for observar, mesmo diante de todos esses problemas, né, o Bradesco teve um lucro líquido aí no ano de 20 bilhões, 20.732. Então, um lucro bem semelhante, na verdade, aos demais anos aí, né? 2019 foi melhor, aí 2020 foi ruim, 2021 também foi melhor, mas bem semelhante, né? Não está numa faixa muito abaixo disso, né? A gente vê aqui que de 2018 para cá, o Bradesco superou aí essa faixa dos 19 bilhões. 2020 foi uma exceção, né, pessoal? A gente teve todos os problemas que todo mundo sabe. Então, um problema mundial, né? Então, a gente considera isso aqui como algo, né, uma exceção, né, como algo não recorrente, a gente pode dizer, né? Então, de 2018 para cá, o Bradesco superou aí essa marca dos 19 bilhões no lucro líquido. E uma situação muito importante também de falar, na minha visão, né, é que o Bradesco ele não é apenas um bancão, né, mas o Bradesco é líder em seguros, né? Então, por essa razão que eu acho muito importante que esse momento que a gente está vivendo, né? A gente pode ver que no ano de 2022 houve um aumento aí do lucro líquido da seguradora, né, da Bradesco Seguros, de 27,2%. Então, o que eu vejo assim, né, pessoal? Que Bradesco entra muito sim na comparação com seguradoras também, né? Porque, afinal de contas, ele tem aí uma área de seguros gigantesca, muito grande, e que deve sim ter resultados bons no ano de 2023. As seguradoras, elas estão num momento bom com a alta da Selic, então elas acabam tendo receitas financeiras, né, altas. Então, por essa razão que eu confio muito aqui nessa área de seguros do Bradesco, por mais que o banco esteja sofrendo um pouco desde o terceiro trimestre. A gente pode ver aqui na cotação, né, que a partir da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 a ação despencou, aí depois o quarto trimestre veio pior, então despencou mais. Mas eu acredito muito então que o Banco Bradesco, né, ele tem um trabalho a fazer sim, né, no banco, tem muita coisa para se fazer para melhorar, mas ele continua sendo uma seguradora forte, continua sendo um banco, e 20 bilhões de lucro líquido em 2022 não pode ser visto como algo desprezível, como eu vi muitas pessoas falando. Então, por essa razão que eu acredito muito aqui no Banco Bradesco. E para finalizar o vídeo, né, vendo aqui o gráfico de lucro versus cotação, né, a gente pode observar aqui que no final do ano, né, então ficou com os resultados do final do ano, ficou essa boca de jacaré aqui, essa diferença, né, entre o gráfico de lucro e o gráfico de cotação. A gente sabe que no longo prazo a cotação segue o lucro, né, como a gente pode ver aqui, mas aqui se abriu essa diferença. E claro, esse gráfico aqui ele está com a cotação do final de dezembro, do final do quarto trimestre, mas se a gente for observar, a cotação diminuiu ainda mais, está em R$ 11,55, nos últimos 12 meses aí uma desvalorização de quase 25%. Então, por essa razão que eu acredito muito na ação do Bradesco, né? E aqui na área de valuation aqui do Fundamentei, né, a gente pode ver aí que o Bradesco negocia agora com um PL de 6,3, né? E claro, também tem a questão, né, da bonificação, né? Então a gente vê aqui que o dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,8 para 2023. Esse dividend yield deve diminuir porque os lucros foram realmente afetados, os resultados dos últimos trimestres não foram bons, né? Então o banco tem um caminho a percorrer, mas tem a questão da bonificação também, que eu, como acionista, me sinto assim agradado com isso também. Eu gosto da bonificação, não é só pagamento de JCP e dividendos, né, que gera valor ao acionista, bonificação também. Então, por essa razão, eu continuo acreditando aí no Bradesco para longo prazo, e principalmente depois dessas quedas. E eu quero saber de vocês o que vocês acham da ação do Bradesco, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês preferem outros bancos ou outras seguradoras. Eu diria que a minha exposição no setor de seguros é a ação do Bradesco, e eu quero saber de vocês se vocês têm esse pensamento também ou não. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se você chegou até aqui é porque gostou, então deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!